Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar vossas vidas grandemente. Meu nome é Marcelo Santana, estou passando aqui mais uma vez para estar compartilhando a poderosa palavra de Deus com todos. Desde já, eu quero pedir a vocês que venham estar se inscrevendo neste canal, como também deixando aí o seu like, como também acionando o sininho da notificação, para que quando nós produzirmos novos vídeos, você venha a ser notificado. Compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais, porque certamente vai edificar a vida de outras pessoas. Nós temos hoje como tema desse vídeo, ser batizado com o Espírito Santo. Nós vamos entender dentro do contexto que nós vamos ler o que significa ser batizado com o Espírito Santo. Desde já vou fazer uma breve oração e nós já vamos entrar na palavra de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, toma nas tuas mãos a minha vida, Senhor, e a vida de todos que assistem esse vídeo, para que nós possamos compreender a tua palavra e assim crescer na graça e no conhecimento. É em nome de Jesus que o Senhor venha lançar por terra neste momento toda barreira, toda luta, toda guerra, toda oposição contra o teu povo, contra a nossa vida no mundo espiritual. É no nome de Jesus que eu te peço essas coisas. Amém e amém. Vou usar aqui o meu celular, porque usando o celular eu tenho mais facilidade para estar consultando 3 versões de Bíblia diferentes com mais rapidez. Amém? Você que pode, pegue a palavra do Senhor e acompanhe a leitura juntamente comigo. Vamos ler Atos capítulo 1, o versículo 5, versão atualizada estou usando. Está escrito assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Nós vamos compreender, dentro desse contexto, o que Jesus está querendo dizer com o ser batizado com o Espírito Santo. Dentro desse contexto, nós temos que compreender uma coisa e outra. Para quem que Jesus está falando que vai ser batizado com o Espírito Santo? E em que momento? Isso é muito importante para nós entender o contexto de Atos capítulo 1. Observe que os discípulos, aqueles que estavam reunidos com o Senhor, já tinham o Espírito Santo. Ou seja, eles já tinham recebido o Espírito Santo. Vamos ler capítulo 20, o verso 22 do Evangelho de João. Está escrito assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Observe, recebei o Espírito Santo. Então, dentro do contexto que Jesus está falando, que os seus discípulos vão ser batizados com o Espírito Santo, ele está se referindo àqueles que andou com ele desde o começo do seu ministério. E o Senhor Jesus trabalhou na vida de cada um deles, foi lapidando através da sua palavra. Eu quero até ler aqui o capítulo 4 de Mateus. Capítulo 4 de Mateus, vamos ler o versículo 19, está escrito assim. 4,19 Mateus, está escrito assim: e disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqui é o chamado dos discípulos. Depois disso, o Senhor segue o seu ministério terreno, trabalhando, discipulando, pregando, ensinando a palavra para os seus discípulos, pois haveria uma necessidade deles serem transformados, capacitados, purificados, renovados pela pregação da palavra e a ação do Espírito de Deus no coração de cada um deles. Vamos ler ainda o Evangelho de João, o capítulo 15, o versículo 13. O versículo 3 está escrito assim: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Aqui já está prestes de Jesus ser preso e crucificado, e ele fala isso aqui para os discípulos: vós já estão limpos pela palavra que eu tenho falado, ou seja, que eu tenho pregado, que eu tenho ministrado. Durante todo o ministério de Jesus, ele foi ministrando, ensinando, operando sinais e maravilhas, por aonde ele passava, e seus discípulos estavam sempre junto com ele, pois os discípulos que ele escolhera outra hora é os que ia dar continuidade à sua obra que ele tinha começado. Então, o Senhor está lapidando, através do ensinamento da palavra, para tirar o velho homem e estabelecer um novo homem, para que assim eles pudessem passar para uma nova fase. Guarde bem essa palavra, uma nova fase. Na vida de cada um de nós, servos de Deus, tem fases, tem
níveis espirituais que nós vamos alcançando, como também a pessoa pode não alcançar. Isso depende da visão de cada um. O discípulo, ao princípio, ele foi chamados, aqui no capítulo 4 e o versículo 19. E o Senhor está trabalhando. Quando chega no capítulo 15, o Senhor fala para ele, vocês já estão limpos, ou seja, o coração deles já tinham sido transformado pelo ensinamento que o mestre vinha dando durante todo o seu ministério terreno. Eles estavam prontos para passar para uma nova fase da sua vida espiritual, ou seja, crescimento espiritual. Então, quando o Senhor morre e ressuscita, ele pode então dar o Espírito Santo para o seu discípulo, pois antes disso ele não poderia dar o Espírito Santo. E por que? Você pergunta talvez. Vamos ler aqui o Evangelho de João, o capítulo 7, o versículo 37 em diante, está escrito assim. Olha só como está escrito. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. Verso 39 é aonde eu quero chegar. E isto disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, pois ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus só pôde dar o Espírito Santo após a sua morte e ressurreição. Ele recebeu a promessa do Pai e assim ele soprou o Espírito Santo sobre o seu discípulo, que andou junto com ele desde do começo do seu ministério, que é o versículo que a gente leu, versículo 22 do capítulo 20 do Evangelho de João. Estavam todos ali dentro de casa e Jesus se apresentou no meio deles, dizendo, Pai seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, eu vos envio a vós. E soprou sobre ele e falou, recebei o Espírito Santo. Então observe, fases. Tem fase nas nossas vidas de crescimento espiritual e de graduação espiritual, ou seja, no mundo espiritual. Então, após isso, o Senhor Jesus, ele passou ainda 40 dias, vamos ler aqui Atos capítulo 1, do versículo 1 em diante, está escrito assim, para nós entender o que aconteceu depois disso. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Verso 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Verso 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então observe, Jesus morre, ressuscita, assopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos, continua junto com eles, instruindo, ensinando pelo Espírito Santo, pois todo ensinamento da palavra de Deus tem que ser direcionado pelo Espírito Santo, porque se isso não for, a palavra ela vai se tornar vazia, pois a palavra só pode ser vivificada, gerar vida no homem pecador, se ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que crava a lei no coração do homem pecador arrependido, aquele que ouve a palavra e se arrepende. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então observe, Jesus, depois que já deu o Espírito Santo para os seus apóstolos, seus discípulos, ele passa mais 40 dias ensinando acerca do reino de Deus. Após isso, aqui em Atos capítulo 1, ele fala para os seus discípulos, que é o versículo anterior que a gente leu ao princípio, capítulo 1, versículo 5, para eles não se ausentar de Jerusalém, porque João, na verdade, tinha batizado eles com água. Ele está fazendo um contraste aqui com o capítulo 3, o versículo 11 de Mateus, quando João Batista diz, em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Observe que ele está fazendo um contraste com o batismo de João, para trazer à memória do discípulo aquilo que ele já tinha ouvido anteriormente através do João Batista. Então eles falam, não se ausente de Jerusalém, porque vocês vão ser batizados com o Espírito Santo.
Agora, uma pergunta que nós devemos nos fazer. O que significa ser batizado com o Espírito Santo? Sendo que ele já tinha o Espírito Santo habitando na sua vida, ou seja, no seu templo, seu corpo. Ele já tinha o Espírito Santo. O ser batizado com o Espírito Santo dentro desse contexto é uma nova experiência. E nós vamos entender o significado de se batizar com o Espírito Santo no versículo 8, que está escrito assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, observe, o ser batizado com o Espírito Santo dentro desse contexto que Jesus está falando, para o seu discípulo, que estava pronto para uma nova fase, viver uma nova experiência com o Senhor, é ser revestido de poder. Ou seja, o ser batizado com o Espírito Santo, dentro desse contexto, eu repito, é ser revestido de poder para um propósito. Qual o propósito? Ser testemunha de Jesus Cristo. Ou seja, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, pregar as boas novas, mas pregar não uma pregação vazia, não uma pregação que não gera vida, que não gera convenção, mas é uma pregação diferenciada. E nós vamos entender isso mais para frente, a necessidade de cada crente em Cristo Jesus, que já tem o Espírito Santo, ser batizado, que significa ser revestido de poder. Ainda eu quero ler, para confirmar esse texto, o capítulo 24, versículo 49 de Lucas, que está escrito assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É o mesmo texto aqui, está confirmando Atos capítulo 1, versículo 8. Para que recebei poder. O ser batizado no contexto é receber poder. É um revestimento sobrenatural e de profundidade que eles receberam no capítulo 2 de Atos. E você vai ver o que aconteceu depois que essas palavras se cumpriram de Jesus sobre o seu discípulo. As maravilhas que se operaram, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Então, dentro desse contexto, nós vamos continuar no segundo vídeo. Ser batizado é ser revestido de poder. Ser batizado e ser revestido de poder dentro desse contexto é ser cheio do Espírito Santo de Deus, que é uma experiência mais elevada e que vai exigir muito de cada servo de Deus chegar nesse nível espiritual para um propósito: pregar a palavra de Deus, sinais e maravilha, acompanhar cada um dos servos, como também o modo de viver cheio do Espírito Santo de Deus diariamente. Amém? Assista o próximo vídeo e nós vamos continuar falando sobre esse tema. Deus abençoe e fique na paz do nosso Senhor Jesus.